Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante dentro do direito administrativo, né? Vamos falar sobre as fontes do direito administrativo. Vou explicar tudo de uma forma simples e direta para que vocês entendam de uma vez só o assunto. Primeiro, o que são as fontes do direito administrativo? As fontes do direito administrativo são os meios pelos quais se formam, expressam e manifestam as normas que regem a administração pública. É de onde o direito administrativo retira suas regras e princípios. A fonte do direito administrativo ela pode ser classificada em duas, né? A primária e a secundária. E o que seria fonte primária? São aquelas que criam o direito propriamente dito. O exemplo de fonte primária são as leis. Leis em forma geral, Constituição, decreto. Já a fonte secundária, ela não cria o direito, mas ajuda a interpretar e aplicar. A gente tem como exemplo a doutrina, jurisprudência, costumes. Vamos agora falar sobre lei, que é uma das fontes do direito primário. Exemplo, o regime jurídico dos servidores públicos federais. Ele está previsto onde? Está previsto na lei, que é a Lei 8.112 de 1990. É nessa lei que estabelece para os servidores os seus deveres e direitos. É através da lei que são criadas normas obrigatórias que a administração pública deve seguir. Um exemplo, um servidor tem direito às férias anuais remuneradas, a 13º, entre outros direitos, que está previsto na lei. Por outro lado, né, sabemos que nem sempre tudo está escrito na lei. Logo, é necessário utilizar uma outra fonte, que chamamos de fonte secundária. Vou trazer o exemplo aqui da doutrina, que é uma fonte secundária. A doutrina é formada pelos estudos e interpretações feitas por juristas, especialistas. A gente vê isso aonde? Em livros, artigos acadêmicos, que explicam e discutem conceitos, princípios de administração pública. Ela não é obrigatória, mas serve de base para o Poder Judiciário fundamentar suas decisões e interpretar as leis. A jurisprudência, que é outra fonte secundária, você tem que saber que jurisprudência é o conjunto de decisões dos tribunais, né, sobre determinado assunto. Ela é importante porque ela traz uma uniformização do entendimento sobre alguns temas específicos. Costumes é uma fonte secundária. O que seriam os costumes? São práticas reiteradas, lícitas e aceitas pela sociedade, né? Embora ele não seja obrigatório a sua utilização no direito, mas em alguns casos ele é utilizado como parâmetro para que o Poder Judiciário adote alguma decisão. Logo, recapitulando, as principais fontes do direito administrativo são lei, doutrina, jurisprudência e costume. Cada uma dessas fontes tem o seu papel e importância dentro do sistema jurídico. Ok, pessoal, agora iremos fazer algumas questões para fixar o assunto. A primeira questão: a lei é um exemplo de fonte formal do direito administrativo. Essa afirmativa está correta, né? A lei, Constituição, decreto, não? Lei, em forma geral, é um exemplo de fonte formal do direito administrativo. Segunda questão: os costumes podem ser considerados fontes do direito administrativo em casos específicos. A segunda questão está correta, né? E a gente sabe que o costume é uma fonte secundária do direito administrativo. Terceira questão: a doutrina é uma fonte primária do direito administrativo, né? Está errada. Doutrina é um exemplo de fonte secundária do direito administrativo. Quarta questão: a jurisprudência é obrigatória em todos os casos. Errado, né? A gente sabe que a lei, que é uma fonte primária, ela é obrigatória em todos os casos. Entretanto, existem algumas ocasiões em que é necessário ter uma fonte secundária. Aí, nesses casos, pode ser utilizado doutrina, jurisprudência, costumes. Logo, a quarta questão está errada. Pessoal, coloque aqui nos comentários o que você achou da aula, o que achou das questões, se o nível estava difícil, se estava muito fácil. Eu quero ouvir a opinião de vocês.